Você tem usado os recursos que você tem? Ou você está esperando ter o quê? Para poder usufruir, para alcançar aquilo que você quer. Semana passada eu tive uma experiência e isso me chamou muito a atenção. Que a gente sempre fica esperando ter alguma coisa para fazer isso, para fazer aquilo. Eu fico esperando o quê para fazer as lives? Eu tenho uma boa conexão, tenho um bom equipamento, tenho um ring light, tenho um microfone, tenho um bom celular ou um bom notebook, e fico me dando desculpa de que eu preciso de um outro ring light, porque eu preciso de uma outra ferramenta, porque eu preciso fazer um outro curso. Mas enquanto eu fico esperando fazer aquilo, eu tenho outro recurso interno que eu não estou usando, que é a minha mensagem, que é o meu propósito de vida, que é fazer aquilo que eu mais gosto de falar, de fazer, que é disseminar o meu saber, o meu conhecimento, compartilhar o que eu sei com as outras pessoas. Aproximadamente 1 ano atrás, uma amiga me apresentou uma pessoa que trabalha na área de desenvolvimento. Muitos de vocês podem conhecer o Pablo Marçal. E foi muito importante ouvir da boca dele coisas que eu pensava e achava que não tinha ressonância no mundo. Achava, principalmente em relação à espiritualidade. Obrigada. Estou aqui acompanhada do Clemilson, porque eu estou no meio da roça, eu estou no meio do mato. E mesmo assim eu tenho uma boa internet para estar aqui fazendo conexão com vocês. Eu poderia dizer que eu não tenho, que eu já estou aqui, que ia ser difícil. Mas isso é, mais uma vez, desperdiçar todos os recursos que eu tenho. E o Pablo me chamou muito a atenção quando ele fez uma pergunta numa das lives, que são às 4h59 da manhã. Quantas pessoas você está deixando morrer porque ela não ouviu aquilo que você tem para dizer para ela? Você tem na sua mensagem vamos dizer, uma informação que pode fazer toda a diferença na vida de uma outra pessoa. Mas você não tem controle disso. Você não sabe quem você vai impactar com sua mensagem, se ela for dita. Se ela não for dita, você tem a certeza de que você não vai impactar ninguém. E nós temos 2 grandes missões na vida. Uma é de ser feliz. E a segunda é de servir. Servir o mundo com o quê? Com os meus talentos. E todo mundo tem um talento. Tem pessoas que sabem cuidar de outras pessoas de uma forma única. Tem pessoas que aumentam, através do seu trabalho, a autoestima de outras pessoas. O amor próprio, a autovalorização. Quantos professores já não receberam devolutiva de seus alunos anos depois, do quanto foi importante aquela informação que ele trouxe lá atrás, no dia de uma aula, que o professor
considerou uma aula comum, mas ele jamais imaginou que impactaria na vida de um aluno a ponto de chamar a atenção, de mudar a percepção de mundo dele, de inclusive impactar na escolha da profissão. Tem muitos adultos, né, que se formam e que optam por ser professores por causa de um professor que teve lá atrás, que o inspirou. Eu fico me perguntando o que me impede de ter o meu dia ideal. O meu dia ideal para mim é acordar cedo, fazer minhas orações, minha meditação, fazer o meu planejamento, ter um momento de leitura, de visualização, poder me organizar, poder produzir o que eu tenho que produzir, escrever meu livro, porque eu tenho um plano de escrever um livro. Ele agora até está tomando formato, eu acho que ele já tem até um título. E eu estou esperando o quê? Esse livro cair pronto do céu? Que recurso me falta para eu ter o meu dia ideal? E você? Como seria o seu dia ideal? Segunda-feira, eu abri o armário no meu banheiro, olhei as coisas que tinha no meu banheiro e simplesmente o que tem de creme, de hidratante, de esfoliante, de máscara facial, de cuidado do corpo, né? Esfoliação, hidratação, clareador, eu não uso. E não quero ter rugas, não quero ter sinal do tempo. Apesar de eu respeitá-los, mas eles não precisam ser tão fortes desse jeito. Eu sigo 2 perfis que ensinam a fazer massagem facial durante 20 minutos por dia. Por que eu não faço? Por que eu estou esperando ter um espelho que aumente? O que eu estou esperando ter? Que cenário é esse que eu estou aguardando chegar? Se eu nem mesmo sei o que eu estou querendo nesse cenário, eu quero uma penteadeira X com a iluminação de camarim, que isso? Isso é só desculpa. Porque, na verdade, eu tenho que me perguntar lá internamente, por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou usando os recursos que eu posso usar e que eu tenho para usar? Aí essa semana, que foi uma semana de muito download, eu aprendi com o William Sanches, né? A gente não tem mais cair ficha. Cair ficha é uma coisa tão antiga, tão grande, né? A gente hoje faz downloads. E uma questão que me veio foi justamente isso. Como eu estou me sentindo em relação àquilo que eu estou vendo no espelho? Como eu vou colocar, expressar o externo que tem, o interno que tem em mim no espelho? Ele começa pela autoaceitação. Eu lembro que quando eu comecei a emagrecer, para quem não me conhece, eu emagreci 40 quilos. E eu precisei primeiro olhar para aquele corpo que eu tinha, aceitar o corpo que eu tinha, para então disparar um processo, e ele foi um processo natural para emagrecer esses quilos a mais.
eu precisei aprender a me visualizar como é que seria magra, eu precisei me sentir bem se eu fosse magra, porque a gordura para mim ela era uma armadura, ela era uma defesa, né? Então, a pergunta que eu faço para você essa noite, que eu te convido a refletir, a gente coloca à disposição com você, quais são os recursos que você tem, e quais você usa e quais você não usa. E os recursos são externos e internos. Eu tenho uma facilidade em aprender, em ler, e entender, e ali devagar. Mas eu estou com dificuldade. Eu sempre tive a dificuldade de entrar em ação. Então, eu fui atrás para entender como é essa questão da ação. Então, o que eu faço? Eu fiz teste que estava à minha disposição, que estava todo o tempo ali, que eu podia usar, podia analisar e podia traçar um plano de ação. Eu fui entender o que era um arquétipo, identificar qual é o arquétipo no qual eu estou atuando, e foi fantástico. A hora que eu percebi, houve uma acomodação interna. Houve a vida ficar mais leve, a vida ficar mais prazerosa. Também pude identificar coisas que eu preciso melhorar. Esse último ano, eu aprendi muito sobre mim mesmo em relacionamento. É muito fácil eu falar para você ter amor próprio, mas quanto eu tenho desse amor próprio? Como é que está a minha autoestima? Como eu me sinto em relação às outras pessoas? Eu estou preocupada se eu quero agradar ou não quero? Como é que é isso? Como é que é essa história da manipulação? Como é a história desses sentimentos que estão ali em volta, né? Então, eu pude ver que tudo que eu preciso exatamente nesse momento para fazer o meu upgrade, né? Para eu dar para o próximo nível, para eu estar melhor comigo, não preciso de mais nada, porque eu já tenho. O que eu preciso é usar os recursos que eu tenho. É usar aquilo que eu sei. Para identificar aquilo que eu preciso aprender. Qual é a habilidade que eu preciso aprender? Vou dar um exemplo que eu costumo dar muito bem. Há vários anos atrás, você pintava uma parede e a parede era lisa ali, não tinha muita coisa para fazer, era passar uma pintura. Com a evolução do tempo, e isso não é uma coisa que era comum, porque se você olhar a decoração, as pinturas das casas do século passado, lá da Renascença, como é que elas eram desenhadas, né? Quantas casas a gente vai fazer reforma, aí você vai descobrindo camadas e camadas de tinta, de cor de papel. Mas, se você não sabe a história e não se atualiza, você vai chegar na casa de um cliente que ele vai te pedir um efeito. Eu quero nessa parede um efeito, vamos dizer, esfumaçado. Eu quero um efeito metálico. Se você não faz essa atualização, o que acontece? Você simplesmente fica fora do mercado de trabalho. Então, você também olhar para você, cuidar de você, identificar quais são as dificuldades. Aquilo que você tem já é natural para resolver, né? O princípio 8 do segredo da mente milionária, ele fala
que a questão não é dar, mas é receber. E tudo que te impede é porque você não sabe receber. O receber, o não saber receber é o problema. E você é a solução. A hora que você entende quem você é, tudo vai chegar. O namorado, o marido, a namorada, a esposa, o dinheiro, o emprego, tudo vai chegar quando você se dispuser, quando você não colocar limite no universo. Quem diz que eu não mereço ser amada sou eu. Não existe nada no universo a não ser a abundância que limita o que eu posso, o tanto que eu posso ser amada, ou o tanto que eu posso ganhar de dinheiro. Não existe esse limite, por quê? No universo existe abundância. Então, quando eu falo que recurso que eu tenho, eu estou limitando, eu não estou olhando para o universo, eu tenho todos os recursos que eu preciso. Ele já está à minha disposição. Parece conversa de maluco? Talvez. Mas faz sentido para você entender que quem está colocando limite em você é você mesmo. Faz sentido? Por quê? Alguém te disse que você não pode? Alguém te disse que você não deve, que você não merece? Ou você teve uma experiência e achou que aquela experiência ela é experiência para sempre? E não é. O que aconteceu no passado de bom, você guarda em memórias. E aquilo que não foi tão bom, ele foi aprendizado. Jack Welch foi um executivo da General Electric. E ele foi o responsável pela virada, né? Ela estava numa época em decadência e ele fez a General Electric voltar a ser a empresa que ela sempre foi. E a gente sempre imaginava ela, e ela tem um outro, acho que é General Electric, agora me fugiu mas eu acredito que ela tem várias formas de atuação, essa coisa toda. E na época ele era gerente de uma fábrica no interior dos Estados Unidos e acordou no meio da noite que a fábrica tinha pegado fogo, tinha explodido, alguma coisa desse cenário. Ele foi para lá preocupado se o funcionário estava machucado, ver quais eram os danos em termos de recursos humanos, né? E material aí. E a equipe dele um pouco receosa dele, né? Foram perguntar para ele, né? A preocupação é assim, gente, nós aprendemos aqui o que nós não devemos fazer. Todo o sucesso, ele é feito em cima de um acúmulo de fracasso. Raras são as histórias das pessoas que tiveram um sucesso instantâneo sem nenhuma história antes. Vamos falar do tio Zuckerberg. Ele, para chegar no Facebook, para chegar nisso tudo, quantas tentativas ele fez para fazer, para dar? E tentativas, e aí não deram certo. Não deram. E a gente fica aqui, eu quero dar certo agora, eu vou fazer pela primeira vez, eu quero que dê certo. Ótimo se der certo.
Mas ótimo se não dá certo também, porque você ali tem um aprendizado, você vai aprender. Gente, aqui atrás de mim tem um dos cenários lindos, uma mata fantástica, maravilhosa. Eu estou à beira de uns 500 metros de um lago imenso. No meio, entre aspas, do nada e do tudo. E eu tenho o recurso de estar falando com você. E poderia estar aqui agora dando todas as desculpas do mundo. E mais uma vez, dizendo para mim que eu não sou capaz de estar aqui, de colocar minha cara à tapa, de fazer o trabalho que eu quero fazer. É muito, é muito mimimi que a gente fica com a gente mesmo. Eu não quero, o que eu tenho ouvido, né? Ah, eu quero fazer minha propaganda digital, mas eu não quero me aparecer. Ah, eu quero ser empreendedora digital, mas não quero fazer vídeo, não. Ah, eu não gosto de foto, não. Ninguém precisa comprar mentiras. É fácil estar aqui falando com vocês? Não. Mas eu quero que você use todos os recursos que você tem para servir ao mundo com os seus talentos. Quero que você use todos os recursos internos que você tem para ser feliz nos seus termos, porque felicidade para cada um é diferente. A definição de sucesso para cada um é diferente. Você acredita? Imagina se o mundo inteiro fosse de mulheres com os corpos iguais ao da Gisele Bündchen. Seria perfeito? Não sei, para mim não é. É bonito, mas será que eu queria ter o corpo dela? E olha, eu já fui magra, já fui gorda e posso melhorar o corpo que eu tenho aqui agora. Eu tenho umas mãos maravilhosas, tenho uns pés maravilhosos, gosto das minhas pernas. Mas eu preciso cuidar desse corpo. Eu preciso amar esse corpo, porque é o corpo que eu tenho, é o corpo meu. Se eu olho no espelho e fico olhando que eu não gosto, sinto muito, é o corpo que você tem, é o corpo que você vai poder melhorar. Tem eu acho que é um tcheco, chamado Pavel. Eu acompanho ele porque ele tem um processo de transformação de um corpo extremamente desinformado, um corpo sem forma, entre aspas, né? Mas um corpo de uma pessoa que tinha uma autoestima baixa. Ele fez fisiculturismo, fez trabalho, que não sei o quê, e hoje ele tem uma linha de produtos para homens, para cuidar de barba, para cuidar de cabelo. É fantástico ver a foto dele do antes e do depois. E aí eu volto para a PNL. E se uma pessoa consegue aquele resultado, é sinal de que eu posso ter o resultado.
Eu preciso só saber como ela fez. Posso até copiar, ser uma cópia dela ali, não sei o quê. E aos poucos eu ir adaptando aquela forma, aquele processo a mim. Então, eu tenho todo o recurso que eu preciso. Como cada um de vocês tem esse recurso. Só precisa olhar para si, olhar para o seu universo, para o seu ambiente. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer academia. Ok. Você tem 2 pés? Tem a rua inteira para andar, minha criatura. Vá andar na rua, vai fazer aeróbico na rua, na praça. Não precisa pagar nada. Ah, mas eu não tenho aquele tênis. Vai ali, compra um tênis de R$45, começa a andar. Porque o universo é assim, quando você se abre para receber, você decide, eu vou contar um fato que aconteceu comigo exatamente também há um ano atrás. Eu fui montar a minha casa novamente, partindo de uma cama que eu ganhei, porque o apartamento que eu ia, a pessoa estava deixando, tinha uma cama, um fogão que eu também ganhei de uma pessoa que estava trocando de fogão, me deu o fogão. Ganhei um sofá, depois ganhei uma geladeira, e as coisas foram chegando. Depois eu comprei uma geladeira do jeito que eu queria, quando eu pude comprar. Mas eu não fiquei um dia sem geladeira. Não fiquei um dia sem fogão. O universo você coloca, você dá o primeiro passo. Se coloca na condição de receber, ele vai trazer as coisas. Mas nós estamos aí, brigando o tempo inteiro. Limitando, dizendo que eu não tenho o que eu preciso ter para fazer as coisas que eu quero fazer. Eu vou dizer para vocês, eu gostaria muito de passar 15 dias em Paris. Eu não tenho esse recurso aqui agora, mas eu tenho como criar esse recurso para ir para Paris daqui a um tempo. Então, é muito importante que eu possa começar a falar para você olhar para os recursos que você tem. Então, vamos lá. Cada um hoje pensa no dia perfeito e veja o que realmente está faltando para você ter esse dia perfeito. Que recurso te falta para você ter esse dia perfeito? Aí você compartilha comigo de qual foi a sua conclusão. Quero te agradecer por você estar aqui. Sempre vai haver uma live às quinta-feiras, às 21 horas, e elas são lives pequenas, curtas, mas diretas. E eu quero que você possa, muito em breve, entender como eu estou entendendo, como eu estou percebendo. Eu já tenho todos os recursos que eu preciso. Namastê.